pregador da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele diz que Jesus está voltando, mas também ele rasga o verbo. Ele diz que a igreja deve estar se preparando para receber Jesus. Ele também conta a experiência da irmã que recentemente se envolveu em um acidente e que faleceu. Acompanhe aí esta mensagem, esse testemunho e veja o que ele falou. Que Deus te abençoe. E o link da mensagem completa estará aqui na descrição. O detalhe é que os sinais estão acontecendo a cada dia, a cada momento. Porém, muitos estão cegos a esses acontecimentos. Mas, amados, Jesus pode voltar hoje. Para mim, se Ele me chamar ao descanso. E então, o verso de Mateus, que li o dia e a hora, ele pode valer o dia e a hora. Eu não sei em que vou descansar. Por isso eu tenho que estar preparado. Eu tenho que estar pronto. Os irmãos sabem o que aconteceu na minha família, na terça-feira que passou, na outra, faz uma semana e pouquinho. A minha irmã estava de moto, na preferencial, indo para casa, um carro em alta velocidade veio e acertou a moto em que ela estava. Segundo os médicos, ela morreu na hora da batida, ela nem chegou. Na hora que o carro bateu, ela já teve uma parada cardíaca. Para ela, naquele momento, Jesus já voltou. Quem disse que não pode acontecer isso comigo ou com você? Quem disse que não pode acontecer algo semelhante com cada um de nós? Para minha irmã, o dia que ela acordar, o rosto que ela vai ver vai ser o de Jesus. E eu pedi a Jesus que ela pudesse ter tido tempo de conversar um pouquinho, de pedir pelo menos, Senhor, me ajude ou me perdoe. Eu pedi a Jesus isso. E eu tenho no meu coração a esperança de vê-la quando Jesus voltar. Minha mãe, ela tinha uma preocupação muito grande com essa minha irmã. E elas estão sepultadas juntas. E eu imagino a cena, no dia em que Jesus voltar, as duas vão ressuscitar, uma ao ladinho da outra, e vão se abraçar ali, para subir com Jesus. Irmãos, se ela soubesse que aquele cruzamento seria o seu infortúnio, que aquele momento, aquela hora, iria acontecer algo parecido, ela jamais teria passado da forma que passou. E se as pessoas do Titanic soubessem do desfecho daquela viagem, não teriam embarcado nele. Nós, irmãos, sabemos o desfecho da história e não estamos preocupados. Estamos vivendo de qualquer jeito. Irmãos, eu fico triste quando alguém diz assim, eu não estou preparado para o batismo, eu tenho que entender mais. Entender o quê? Jesus está voltando. Não tenho que entender, tem que se preparar. E a Bíblia diz, quem não for batizado não será salvo. A Bíblia é clara. Mas nós dizemos, eu tenho tempo ainda. Vou aproveitar um pouquinho mais. Irmãos, se as pessoas do Titanic soubessem o desfecho da viagem, não teriam embarcado. Por isso é importante estar preparado. A Sagrada Escritura é clara quando diz que hoje é o dia da salvação. Não é amanhã, não é depois, é agora, é já. É agora que você tem que estar ligado com Jesus. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, não sabemos. Eu tive que fazer uma viagem às pressas agora a casa, eu já estava aqui, voltei ligeiro em casa. E aí eu fui pedindo, Senhor, me protege. Preciso da sua proteção, Pai, para poder chegar e voltar. Porque eu estava meio apressado, né? E quando você fica meio apressado, as coisas ficam... A gente fica menos atento. E eu fui falando, Jesus, me protege, eu tenho que voltar. Né? Eu tenho que pregar lá ainda. Irmãos, hoje é o dia da salvação. Nós não sabemos quando será o nosso último dia de vida neste planeta. Por isso, precisamos estar preparados agora.
A bordo daquele navio tudo era festa, todas as classes, a primeira, a segunda, a terceira, tudo era festa. Ninguém estava preocupado com nada, estavam apenas se divertindo, se regalando. Alguns que não tinham nada, esperavam ter apenas um relato de que estiveram no Titanic. Hoje eles têm o relato, mas onde estão? Irmãos, quando Cristo aparecer nas nuvens dos céus, nada vai ficar como está. Pedro, ele relata isso. Pedro, ele fala sobre isso e ele diz assim, em 2 Pedro, capítulo 3, do verso 9 em diante, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pedro, irmãos, ele garante: Jesus vai voltar. Ele não está demorando, ele está dando tempo para você se decidir. Tempo para você tomar consciência de que a vida cristã é uma vida de entrega e dedicação ao Senhor. Percebam, irmãos, que para alguns a vinda de Jesus será uma surpresa, mas não pode ser para nós, não pode ser. Eu tenho que estar pronto, preparado a todo momento. Jesus prometeu aos discípulos que iria voltar. Eles acreditavam, pediram sinais da volta de Jesus, pediram sinais. Senhor, que sinais haverá da tua volta e do fim do mundo? Jesus falou: vai ter fome, vai ter peste, vai ter guerras, e por consequência inundações, enfim. Sinais que nós vemos todo dia à nossa volta. Mas aqui eu quero fazer uma pergunta para você pensar, não é para você responder, só para você pensar. Você está aguardando a volta de Jesus? Pensa nisso, você está aguardando mesmo? Você está se preparando para a volta de Jesus? Deixa eu ir mais longe um pouquinho. Você acredita na volta de Jesus? Você já parou para pensar? Irmãos, o fato é que muitos dos nossos queridos querem uma religião sem compromisso. Algum tempo atrás, uma pessoa veio à nossa igreja e falou comigo que queria se rebatizar. E que queria estudos. E aí eu me comprometi para fazer os estudos. Quando foi para fazer o estudo, ela falou: não posso fazer o estudo porque eu tenho que trabalhar no sábado. Então, o que eu posso fazer? Não estava tão interessado em voltar assim. Alguns irmãos querem apenas ouvir boas mensagens. Principalmente aquelas que massageiam o ego. Aquelas que não mexem no conforto. Depois voltam para casa cheios, mas não saciados. E a vida segue normal, vivendo do mesmo jeito, não muda nada. E quando chega no sábado, voltam para a igreja e mais uma mensagem agradável. E a vida continua e continua, e Jesus vem, e acabamos ficando para trás. Deus, irmãos, sempre anunciou aos seus profetas aquilo que iria acontecer. Anunciou para que o povo se preparasse, para que ninguém fosse pego de surpresa. Foi assim com Sodoma e Gomorra, foi assim no dilúvio, foi assim na destruição de Jerusalém. Deus avisou. E agora, irmãos, muitos esqueceram ou esquecem do alerta ou dos alertas que são feitos. Ali no Titanic, os tripulantes não sabiam o que fazer.
pelo fato de que alguns barcos salva-vidas foram retirados, apenas para que se acrescentasse o número de passageiros. E quando a tragédia veio, não havia o que fazer, porque o que tinha que ser feito antes. Quando Jesus voltar, não vai adiantar dar nenhuma desculpa. Ah, Senhor, eu tive que trabalhar no sábado para dar alimento para os meus filhos. Não vai adiantar. Ah, Senhor, eu não tinha muito tempo, eu estava muito cansado. Eu não gostava muito de ir na igreja, porque estava muito cansado. Não vai ter essa desculpa, não. A minha relação com Deus tem que ser firme e fiel. Diante de nós se avizinha tempos difíceis, alerta o apóstolo Paulo. O espírito de profecias é claro, dizendo que este assunto, ou seja, os últimos acontecimentos da história deste mundo, devem estar presentes na vida, nos ouvidos dos servos de Deus. Vejam essa citação do livro Evangelismo, página 195. Diz ali: dai a trombeta o sonido certo. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias. Precisam ser esclarecidos. É dever tanto do vigia como do leigo dar a trombeta o sonido certo. Precisamos estar atentos, irmãos. Precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo ao nosso redor. Diz mais: ergam vigias agora a vós, deem a mensagem que é a verdade presente para este tempo, mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Mas, irmãos, como que eu vou mostrar se eu não sei? Eu só vou mostrar se eu sei. Se eu não sei, como é que eu vou falar para alguém? Por isso, eu tenho que me interessar, eu tenho que buscar, eu tenho que ir atrás daquilo que precisamos entender. Irmãos, precisamos entender, fazer outros entender que pouco tempo nos resta e que não está mais na hora e no tempo de acharmos que vamos viver eternamente nesse planeta. Jesus fez promessa aos seus discípulos, ele disse: vou preparar-vos lugar e eu vou voltar. E essa promessa é certa, é correta. E ele deu sinais, e os sinais estão acontecendo. Mas muitos vivem normalmente uma vida comum. As pessoas nem sabem que alguns de nós somos cristãos, muito menos adventistas. Mais um texto diz assim: as calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos, prenunciam a proximidade de acontecimentos de maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Os acontecimentos finais serão rápidos. Nós somos os atalaias, nós temos uma trombeta para anunciar, nós temos uma mensagem para anunciar, nós temos que dar o sonido certo para essa trombeta. Já passou da hora, irmãos, em que deveríamos debruçar sobre as Escrituras e conhecermos Deus e o que nos reserva para o futuro. Mas muitos, irmãos, muitos estão preocupados com o momento, correndo atrás de coisas efêmeras, coisas passageiras, coisas que o fogo há de consumir, buscando posses. Não estou dizendo que esteja errado, está certo, você pode fazer isso, mas você não pode deixar Deus de lado. Você pode correr atrás de bem, sim, mas você não pode esquecer que Deus tem que estar em primeiro plano na sua vida. Ele precisa estar em primeiro plano. Quero fazer outra pergunta a você, para que você medite. Quando foi a última vez que você pensou sobre a volta de Jesus? Quando foi? Eu garanto, irmãos, que essas 2 semanas eu pensei muito. E por quê? Porque eu estava preparando o sermão. Quando eu estava preparando a mensagem, no sábado passado eu estava pregando em Cape Cod. E quando eu recebi o convite, eu falei para Deus: Senhor, eu não tenho nada na minha mente para falar. Eu preciso de uma mensagem. E Ele começou a me trazer essa mensagem.
sobre a sua volta. E então, essas 2 semanas eu tenho pensado muito sobre a volta de Jesus, e justamente na semana aconteceu essa tragédia da minha família. O que me fez pensar ainda mais na volta de Jesus. Você, quando foi a última vez que você pensou? E você, pregador, quando foi a última vez que você fez um sermão que falasse sobre a volta de Jesus? Afinal de contas, nós somos a igreja que aguarda a volta de Jesus. A igreja que espera Jesus voltar. A senhora White, no livro Grande Conflito, página 594, escreveu o seguinte: assim nas profecias o futuro se patenteia. Diante de nós, tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e a obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentadas. Multidões, porém, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem revelados. Irmãos, é triste você ouvir isso, né? Que as pessoas não sabem o que vai acontecer. Como aquelas pessoas ali daquele navio, muitos da terceira classe, ou todos da terceira classe morreram sem saber o que estava acontecendo. Simplesmente a água chegou, levou, morreram todos. Se você está esperando, se você está achando que Jesus vai esperar você se converter, você está enganado para que Ele volte. Para você que está aqui, para você que me ouve em casa, se você está achando que Jesus vai esperar você se convencer para voltar, você está enganado. Se você está achando que Jesus vai esperar você, a tua boa vontade de se preparar, porque eu ainda não estou preparado, está enganado. Porque Jesus já deu tempo. Pedro falou, ele é longânimo. O Espírito de Profecias diz que nós estamos atrasados com a mensagem. Jesus já poderia ter voltado. O link da mensagem completa está aqui na descrição, caso você queira acompanhar a mensagem na íntegra, tá bom? Eu também convido você a fazer parte desse canal, se inscrevendo. Deixa aí o teu gostei no vídeo para que o YouTube possa recomendar este conteúdo para mais pessoas. E também não esquece de comentar e compartilhar. Que Deus te abençoe.